Geração Jornal Informação na sexta-feira, com famílias que ficaram sem as suas casas no Camama 1 e Distrito Urbano da cidade universitária. É mais um caso de alegadas construções ilegais. Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos mais para hoje. Via em estado preocupante há vários anos no Calemba 2, interior do Quilamba Quiache. A população pede intervenção rápida das autoridades. Distribuição de cartões de subvenção da gasolina em Luanda. O processo é marcado por reclamações. A Associação de Taxistas aponta falhas na organização. Posse do novo Ministro do Estado para a Coordenação Económica e recomendações deixadas pelo chefe de Estado. E o Fundo de Garantia de Crédito e projetos encaminhados a nível da agricultura comercial. Situação na Guiné-Bissau em meio ao clima de divulgação dos resultados eleitorais. Sempre com o melhor do desporto na manga, as principais novidades que marcam o país e outros pontos do mundo. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje no Zango, onde valas de drenagem estão a ser limpas, na sequência de um trabalho que visa melhorar não apenas as condições de escoamento das águas residuais, mas também eliminar os focos de mosquito, potencial causador da malária, que é a principal doença de morte, ou causa de morte no país. A nossa equipa constatou que, com o trabalho, a imagem da zona está igualmente a ganhar um novo ar. Os resíduos nas valas de drenagem têm impossibilitado o curso normal das águas, causando muitos estragos, sobretudo na época de chuva. Foi a pensar nisso e na saúde dos munícipes que a administração do Distrito Urbano do Zango começou a campanha de limpeza às valas de drenagem daquela localidade. As valas acarretam muito lixo, atrai mosquito e doenças também. E fazendo essa limpeza também já será muito benéfico. Por outro lado, tem que verificar também as vias de acesso. No período noturno fica muito difícil a pessoa chegar a casa. Os tratores estão a tirar o lixo dentro das valas, estão a fazer o mesmo trabalho. Estão a fazer o lindo trabalho, agora cabe a nós não deitar água com lixos, porque normalmente muitos de nós deitamos água com lixo. Só pedimos colocar aqui arames, não é? Porque normalmente há muitos acidentes aqui, os carros vão sempre para a vala, as crianças também caem para o outro lado. E o administrador do Distrito Urbano do Zango, Melque dos Santos, aponta a insuficiência de meios como uma das dificuldades neste processo. A remoção desses resíduos exige uma logística que, infelizmente, nós não temos e temos que recorrer sempre a alguns parceiros privados e é muito resíduo sólido, sobretudo as garrafas PET. Estamos a trabalhar com as equipas de limpeza, estamos a olhar também para aquilo que é a reciclagem. Parte dos resíduos recolhidos é resultante da venda em locais inapropriados. Próximo das valas de drenagem, de retenção, propiciam muito o depósito desse tipo de resíduos. Agora estamos com uma campanha muito mais coerciva, porque é importante as pessoas perceberem que existe um bem maior, que é a saúde pública, e sem dúvida que este tipo de venda só dificultam o trabalho da administração e a saúde pública em geral. A facilidade de mobilidade resultante do reordenamento do comércio nesse distrito não passa despercebida aos olhos dos automobilistas, comerciantes e munícipes. A paragem do mercado do Zango 1 era mais crítica. Quando toca mesmo 15 horas, aqui fica bem cheio, o mercado está muito vazio, mas as zungueiras não querem sentar lá, só querem mesmo correrem com polícia. Antes até o trânsito levava-nos 30, 20 minutos. Devido às senhoras que vendiam aqui no caminho, era um bocado complicado, mas hoje até fiquei surpreendida. Entretanto, é ao cair da noite que algumas vendedoras aproveitam para voltar às ruas, uma situação que é já do conhecimento da administração, que avança aqui as estratégias para reverter esse quadro. Criamos 2 turnos, um turno que entra às 6 da manhã e fica até às 14 horas, e outro entre às 14 e vai até às 20, porque é pensarmos, se elas vão para a via principal é porque o mercado deixa de haver condições. Nós estamos a criar condições dentro do mercado, quer iluminação pública, quer melhorar o
acesso aos mercados para que elas permaneçam efetivamente nos mercados. Polícia e Fiscalização do Distrito Urbano do Zango vão trabalhar nos mercados por turno, estratégia implementada para acabar com a venda desordenada no período da noite naquela localidade. E do Zango seguimos para o Calemba 2, mas aí o assunto tem a ver com mais uma preocupação ligada ao mau estado de uma das principais vias de acesso ao bairro. E vale lembrar que os munícipes dizem que está assim há vários anos e que a referida via está a carecer de intervenção urgente. Enquanto isso, a circulação rodoviária na zona é feita com alguma dificuldade. Os moradores e os alunos afirmam que, por causa da degradação da via de acesso do Amor e Paz, no Calemba 2, município de Talatona, várias vezes são obrigados a andar a pé, principalmente na época chuvosa. A situação aqui é muito grave, porque a nossa via está muito mal, cheia de buracos, e quando está a chover, nós não conseguimos chegar até no outro lado que os táxis chegam. Só é mais ou menos lá onde até chamam no buraco. Normalmente eles só fazem até na padaria, que é também uma via mesmo muito curta. Já não conseguimos. Então dali até onde queremos chegar, temos que andar mesmo a pé. Quando é tempo de chuva, você quer chegar até lá a 250 ou 250. Quando cai uma chuva, o carro não consegue passar. A gente sabe que tem que dar volta. E quando eles dão volta, cobram um preço maior. Dificulta os alunos poder chegar até a escola, então somos obrigados a ver a caminhar. Devido ao mau estado desta via, há mais de 18 anos, os taxistas e mototaxistas são obrigados a contribuir para então poder minimizar esta situação. Nunca teve uma intervenção, pelo menos de uma terraplanagem, isso há anos. Eu estou aqui, moro nesse bairro de 2006 e essa rua nunca sofreu nenhuma intervenção através disso a partir da administração municipal. Os danos que provocam na viatura têm sido regular, que é terminais, rótulas. Se sofrer uma intervenção, é um troço de via fundamental, porque ela sai da via principal que liga a Retunda do Camamo ao Calemba 2, que cortando vai até o campo universitário Agostinho Neto, isso passando pelo Vila Quiache. Depois do Colégio Amor e Paz, já fizemos uma contribuição. Já se meteu alguns entulhos e lá está organizado, mas só cabe já os moradores desse lado daqui, das pedrinhas, fazerem também essa contribuição daqui. Tem muitos buracos e sabendo que temos administrador, não está a se fazer sentir. Então queremos que ele tem que ver das coisas que se passam no bairro onde nós estamos a morar, que é para dar um contributo, que é para nós como jovens também que fizemos táxi de moto, estiver contente para com ele. Sobre esse problema, a administração distrital da cidade universitária, município de Talatona, em Luanda, garantiu que vai se pronunciar nos próximos dias. Mais de 10 residências foram hoje destruídas nas zonas do Camama 1 e Distrito Urbano da cidade universitária, em Talatona. Várias famílias ficaram ao relento. Aconteceu durante um processo supostamente orientado pela administração, que aponta ilegalidades. As famílias desalojadas contam que foram surpreendidas e que têm toda a documentação que prova que estão legais. Os moradores do Camama 1 alegam que foram surpreendidos sem qualquer aviso prévio e forçados a sair das suas casas para serem demolidas. Os moradores dizem que, além das casas destruídas, os responsáveis pela destruição levaram os seus bens e agrediram quem procurou por uma solução. Começaram só a partir para a briga, de repente nós não entendemos nada porque nós não tínhamos nada, mas os fiscais tinham katana, tinham a pá, de todos os materiais que davam, varões e tudo, começaram a partir para cima de nós. Alguém atestou-me com um varão daqui, abriu aqui nesse lado do ouvido e outro veio por trás, atestou-me com uma katana daqui da perna e já não estava a conseguir. Levaram pasta de roupa, levaram colchões, né? Levaram comida, me levaram também um telefone, levaram uma botija, panelas, até comida feita que a minha esposa estava a fazer, também pegaram, levaram. Então quando eu fui lá para reivindicar,
Já começaram a me bater. Estávamos aqui no nosso espaço da igreja, nós a orar, de repente nos surpreendemos com várias patrulhas, os moços já nos invadiram o quintal. Não sei o que houve, não sei o que a administradora quer, mas também não vieram com nenhuma documentação dizendo que, alguma intimação pelo menos que nos dissesse que nós poderíamos recorrer ou ir lá na administração e nos justificar, mas mesmo assim. Com lágrimas nos olhos, Dona Rafaela Pedro, de nome fictício, conta que perdeu tudo, incluindo o sonho de uma vida melhor. Eu não consigo imaginar que não foi um massacre, meu Deus. Nos mataram os sonhos, meu Deus. Nós trabalhamos tanto para conseguir ter esse pouco que temos. Acabaram de nos matar, isso é morte. Isso é uma morte. Eu estou aqui, estou gestante. Sou gestante, eu não sei se vou nascer meu filho aonde, não tem onde ficar. Matar os sonhos dos jovens. Dizem que vamos ter oportunidade de vida, mas é mentira. Nós no nosso próprio país não temos segurança. Um administrador autorizado até bater mulheres. Não é essa Angola que nós sonhamos. Estas foram as palavras mais pronunciadas pelos moradores. Por que queimar uma calchapa? Por que meter fogo no local onde guardam obra? Por que levar o material sem deixar nenhum papel? É assim que se faz a justiça em Angola. Eu acredito que não é essa Angola que nós sonhamos para nós um dia. Não é essa Angola. Havia 2 carros da patrulha que levaram também alguns materiais e meteram as madeiras novas debaixo do carro. É muito material. E se foram aí 8,5 toneladas de ferro hoje. Esse aqui é o direito de superfície. Esses aqui são os documentos da agricultura antigo, conforme está a ver. É só verem aqui na documentação. Esse documento não fomos nós que fabricamos. Essa assinatura é do governador. O facto aconteceu por volta das 17 horas do dia 8 de junho. Forças da Polícia Nacional e auxiliares da administração demoliram cerca de 10 casas. Procuramos a administração do Talatona e esta prometeu se pronunciar brevemente. Olha, em frente do administrador. O administrador mandou. Que se encontra a melhor solução. Os desafios para a eletrificação do país, com meta de atingir 60% de cobertura até 2027, voltaram a ser debatidos em fórum aqui em Luanda. Até ao momento, os níveis de cobertura não passam dos 45%, ou seja, metade do país ainda necessita de eletrificação e as zonas rurais são as mais afetadas. A distribuição e transportação de energia elétrica no país são 2 dos principais desafios do setor energético. Segundo os dados avançados pelo Diretor Nacional de Energia Elétrica, Diógenes Diogo, 43,7% do país não está eletrificado. O problema é observado com maior impacto nas comunidades rurais de todo o território nacional, que beneficia apenas de 16%. Nós estamos a desenvolver projetos, e como eu fiz referência, em que as capitais de província, as sedes municipais e aqueles aglomerados onde temos muito mais gente, são os principais, para podermos fazer a ligação à rede. Nos sítios onde não pudermos fazer chegar à rede, estamos a fazer as soluções com energia solar. Nós queremos envolver inclusive o privado. Quanto à produção de energia elétrica, o país mostra bons indicativos. O balanço feito entre 2021 e 2022 revelam um avanço na instalação de 6.000 megawatts, onde até o momento apenas 3.000 estão a ser utilizados, permitindo assim uma reserva. Essa reserva é necessária e fazer chegar à parte sul do nosso país, onde ainda estamos a utilizar energia a diesel. Com a futura construção de Caculu-Cabaça, que serão mais 2.170 megawatts, nós teremos energia suficiente para, inclusive, podermos fazer chegar essa energia a alguns dos países que fazem fronteira connosco. Apesar de ser o segundo maior produtor de petróleo em África, Angola tem como meta atingir até 2027 a utilização de 77% de energias limpas. Nesta vertente, as atenções estão voltadas à instalação de parques solares. O país está numa fase que precisa de ser industrializado e nós temos que alimentar a essas solicitações de indústria. Nós temos a indústria mineira, temos a indústria do cobre, temos a indústria do alumínio e, enfim, depois do país também, como é agrícola, nós temos que atender as situações da agricultura,
Então, a demanda é enorme. O relatório da Agência Internacional de Energia estima que até 2050 o continente africano pode se tornar o lar de quase 2,5 mil milhões de pessoas, onde viverão na África subsaariana e onde menos da metade das pessoas têm acesso à energia elétrica e apenas 16% têm acesso a tecnologia e combustíveis limpos para cozinhar. Até 2027, o governo angolano espera eletrificar até 60% do país. Se quisermos ver a transição energética no sentido de caminharmos para um balanço de net zero emissões, teremos de olhar para além da eletricidade e encontrarmos soluções para reduzirmos a desflorestação desenfreada das nossas florestas, o avanço do deserto de Namibe, o crescimento das ravinas, a poluição dos nossos recursos hídricos, a morte dos mangais, para além de outros fenómenos nocivos provocados pela ação humana, pelo que se impõe que criemos as ferramentas e mobilizemos os meios para uma efetiva aplicação da Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas. Em Luanda, o processo de acesso aos cartões de subvenção da gasolina está a ser marcado por reclamações. A Associação dos Taxistas aponta falhas na organização e mostra-se preocupada com a situação. Representantes das associações de taxistas em Luanda manifestaram hoje alguma insatisfação com a morosidade que se verifica no processo de emissão e entrega dos cartões de subvenção à gasolina. Para o presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, deve existir uma comunicação regular por parte das entidades encarregues com o processo. Estamos insatisfeitos com a pouca comunicação, em alguns casos, dos diretores municipais, e também com o atraso. Portanto, se há uma produção de 500 cartões por dia, esta produção é possível acabarmos em tão pouco tempo, pelo menos com a província de Luanda. E estamos a sentir alguma lentidão, isso está a ser insatisfatório. A ATA, Associação dos Taxistas de Angola, acompanha ao detalhe o processo para a salvaguarda dos interesses dos associados. Vem minimizar, acalmar os ânimos dos nossos incansáveis e bravos guerreiros taxistas. É isso que nós queremos, esta é a nossa missão, este é o nosso objetivo, é acompanhar milimetricamente e garantir com que os interesses dos taxistas estejam salvaguardados. A Associação dos Taxistas, a nível da capital do país, mostram-se preocupados com a demora na entrega dos cartões de subvenção ao preço da gasolina. Nesta altura, os taxistas mostram-se agastados com esta situação, mas, no entanto, hoje mesmo, mais de 500 cartões serão entregues à classe de taxistas, mototaxistas e ainda embarcações de pesca artesanais. Desde o início do processo, mais de 800 cartões já foram emitidos. Esses cartões, após esse trabalho feito, concluído, estarão nos municípios para serem entregues aos taxistas, mototaxistas, girabairro e aos pescadores. Os cartões, há uma certa morosidade, compreende-se, mas que os cartões estão a ser confeccionados e vão chegar a todos os utentes. Pesca artesanal que fizeram a sua licença estão abrangidos. Estando neste momento, nós estamos a apelar a calma aos taxistas, deixem que a gente exija para que os cartões sejam dados a todos os taxistas. Os nossos associados a nível da província do Bié já receberam seus cartões, mais de 25 taxistas. Na província de Benguela também já receberam. A província do Ambo, os nossos taxistas também já receberam. Entretanto, vamos continuar a trabalhar milimetricamente, acompanhar, para que os taxistas sejam todos contemplados. Lembrar que o governo vai ressarcir os valores até agora pagos pelos taxistas licenciados e que ainda não têm o cartão de subvenção à gasolina, que saiu de 160 para 300 kwanzas por litro. No próximo bloco, Fundo de Garantia de Crédito e os projetos encaminhados a nível da agricultura comercial. E ainda hoje o essencial sobre o impulsamento do novo Ministro do Estado para a Coordenação Económica e as recomendações deixadas pelo Chefe de Estado. Estamos a informar, fique ligado, não saia daí, voltamos depois do intervalo. Até já. Já de volta, o Presidente da República conferiu hoje posse ao novo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Na cerimónia que teve lugar no Palácio da Cidade Alta, o Chefe de Estado deixou recomendações claras que passam pela necessidade de se apostar mais na produção fora do setor petrolífero.
José de Lima Massano é a partir de hoje o novo ministro de Estado para a Coordenação Econômica do Presidente da República. Recebeu orientações específicas. João Lourenço recomendou que o novo líder da equipe econômica trabalhe para acelerar o processo de diversificação da economia. Precisamos de produzir muito mais fora do setor dos petróleos, de transformar mais os inúmeros recursos minerais que o país tem, transformá-los aqui, manufaturar um conjunto de bens que são essenciais para a vida das populações e desta forma, portanto, aumentarmos o leque de bens exportáveis. Sobre o aumento do preço da gasolina, o Presidente da República referiu que, embora seja um dossiê delicado, precisa de ser solucionado para o bem da economia nacional. Chega no momento em que vai encontrar um dossiê delicado, mas que precisamos de resolvê-lo a contento não só da economia, como também dos cidadãos que, de alguma forma, acabam por ficar afetados. O novo líder da equipe econômica já tem tarefas definidas pelo titular do Poder Executivo. Estabilização dos preços dos principais produtos da cesta básica, com vista à proteção da qualidade de vida dos angolanos, é uma das prioridades do novo ministro de Estado para a Coordenação Econômica. Temos o Banco Central com a responsabilidade primária, mas há ainda um conjunto de deficiências também de natureza estrutural que são de competência do Governo e que temos que também aí agir com eficácia perante os recursos limitados que vamos dispondo, mas assegurar que a estabilidade de preços seja uma realidade e com isso termos também condição de preservar rendimentos e de proteger a qualidade de vida dos nossos cidadãos. O recém-chegado ao governo falou sobre o dossiê delicado, tendo referido que vai dedicar-se para que este desconforto gerado pelo ajuste do preço da gasolina seja ultrapassado. Para Lima Massano, a ideia é conversar com o sistema financeiro para lubrificar o processo de entrega dos cartões de subvenção à gasolina. Nós vamos trabalhar com o sistema financeiro e teremos depois condição de fazer uma reapreciação e vermos com eventualmente maior realismo a capacidade existente para assegurarmos que os cartões possam todos ser entregues e possam estar em pleno funcionamento para que, enfim, o benefício que foi definido possa efetivamente chegar aos cidadãos. O Executivo promete proibir a importação de bebidas do tipo uísque empacotado e também o seu fabrico e embalagem no país. O assunto foi abordado hoje durante um encontro de apresentação do balanço de atividades do Ministério de Comércio e Indústria, referente ao período 2022 e primeiro semestre de 2023. Nos últimos tempos tem-se visto uma grande quantidade de pacotes de uísque, vulgo pacotinhos, a serem vendidos diariamente na cidade de Luanda. Um negócio de milhões de kwanzas para quem os coloca no mercado, mas um enorme problema de saúde pública. No diálogo que o ministro da Indústria e Comércio teve com os jornalistas, a TV Girassol questionou sobre a necessidade de uma possível proibição de produção deste produto e Vítor Fernandes confirmou que vai assinar o decreto ainda hoje. Em relação aos pacotinhos, nós vamos proibir a produção daquelas embalagens de pacotes de bebidas. Vamos proibir não só a produção da embalagem, mas a produção da bebida naquelas embalagens. Vai deixar de existir. E é para proibir porque temos consciência do malefício que isso faz, particularmente a população mais vulnerável são as crianças. Vamos dar um tempo às indústrias para transformarem as suas linhas de produção, para deixarem de embalar naquele tipo de embalagens, mas esse decreto está com a taxa da indústria. Hoje, em princípio,
estarei a assinar isto para proibir isto. Em abril deste ano, a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar proibiu a importação de xixa e cigarros com sabores. E, para nossa surpresa, o ministro afirmou categoricamente que a ANIESA não tem competência de proibir importação nem exportação de qualquer produto. A ANIESA não proíbe, não tem a competência para proibir a importação de nada. A ANIESA não intervém na importação de produtos. Quem tem a responsabilidade para analisar importação e exportação é a Direção Nacional do Comércio Externo, que é lá onde se inicia e se termina o processo de importação. A ANIESA tem a responsabilidade estatutária de verificar as condições de funcionamento e de segurança alimentar de funcionamento dos operadores. Portanto, é no processo quando o produto já está cá. Ele não tem a competência de barrar a importação ou autorizar a importação. Segundo o ministro da Indústria e Comércio, desde 2020, Angola tem aumentado a sua capacidade na produção de milho e grande parte do cereal adquirido pela Reserva Estratégica Alimentar foi comprada aos produtores locais. Desde 2020, mais ou menos, que temos tido um aumento significativo na produção do milho. E hoje em dia, eu posso vos dizer, não estamos ainda autossuficientes no milho, que é o nosso objetivo, e vamos conseguir chegar até 2027 com essa autossuficiência. Nós, este ano, não vamos importar nada para a Reserva Estratégica Alimentar. No diálogo com o ministro para o balanço do ano passado e primeiro semestre deste ano, ficou-se a saber que, em 2022, foram emitidos 425 novos alvarás industriais definitivos, que geraram mais de 14 mil novos postos de trabalho. E falamos a seguir do Fundo de Garantia de Crédito, com foco nos projetos encaminhados a nível da agricultura comercial. Já são mais de 50 a nível do país que beneficiaram do apoio no quadro do Plano de Desenvolvimento da Agricultura Familiar. Mais de 50 projetos agrícolas já beneficiaram de garantias públicas emitidas pelo Fundo de Garantia de Crédito no âmbito do Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial PDAC. Os dados foram avançados nesta quinta-feira pelo presidente do Conselho de Administração do Fundo de Garantia de Crédito durante a assinatura de um memorando de entendimento com o Banco Caixa Angola. Esse é o quarto banco que aderiu o programa do PDAC. E também aqui destacar que houve um alargamento também da cobertura geográfica. Portanto, quando começamos com o programa, havia apenas um corredor, que chamamos o corredor A, que abrangia Luanda, Bengo, Kwanza Norte e Malães. E atualmente temos o outro corredor, que é o corredor B, que abrange o Kwanza Sul, Huambo, Bié e norte da Huila. São 50 garantias emitidas pelo FGC no âmbito do PDAC. Até o momento, 50 mil milhões de kwanzas já foram disponibilizados pelo Banco Caixa Angola para o financiamento de diversos projetos. Assinamos, foi uma parceria com o Fundo de Garantia e um acordo, um protocolo com o Ministério da Agricultura para, no quadro de um programa também apoiado pelo Banco Mundial, o banco poder apoiar pequenos e médios agricultores que queiram incrementar a sua safra, digamos, o seu negócio agrícola, e para isso precisem de apoios financeiros. Nós, até o momento, temos uma carteira de 50 mil milhões de kwanzas financiados por diversos setores e por bastantes dezenas, larguíssimas dezenas de empresas. No nosso entender, a adesão ainda é baixa. E o que nós verificamos é que no passado havia pouca divulgação. E nós temos vindo a fazer um esforço no sentido de divulgar aquilo que é esse instrumento criado pelo Executivo para apoiar o empresariado nacional.
O governo, através do Ministério da Agricultura e Florestas, com o financiamento do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento, desenhou o PEDAC em áreas geograficamente selecionadas com valores a rondar os 230 milhões de dólares. O PEDAC é um projeto global, 230 milhões de dólares. Desse valor, cerca de aproximadamente 60 milhões é direcionada para o crédito e o restante valor, cerca de 80 milhões, é para infraestrutura, reabilitação de algumas infraestruturas, principalmente irrigação, perímetros irrigados, sistemas de irrigação. E depois tem outra componente que é de reforço institucional e também algum que é de garantia da assistência técnica. O PEDAC, Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, teve o seu início em 2020 e assiste produtores agrícolas nas províncias do Kwanza Norte, Malange, Huila, Bié, Huambo e Kwanza Sul. Incêndios florestais do Canadá. Fumaça e situação em Nova Iorque. Em destaque. Partes em conflito no Sudão acordam um novo cessar-fogo. É um assunto para conferir no Compacto Internacional de hoje. Está pronta a Janete Meio-Dia para Desenvolvimento. Janete, boa noite. Feliz aniversário, mas vamos falar primeiro da Guiné-Bissau, com certeza. Depois do anúncio feito ontem, que provisoriamente os resultados davam vitória de maioria absoluta para a coligação PAI Terra Arranca. Boa noite, Quina Santos. Muito obrigada. Assim que nos acompanha, igualmente boa noite. Domingos Simões Pereira, o líder da coligação Terra Arranca, anunciou que em breve será conhecido o nome da pessoa que deverá dirigir o governo da Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira disse que está disposto a conversar com todos os líderes de outras formações políticas e garantiu também que é preciso deixar para trás o que já passou e seguir em frente, comprometendo-se com a lei. O modo como decorreu o processo na Guiné-Bissau mereceu os elogios do governo de Angola e do Brasil em particular. Agora sim, vamos seguir até o Sudão, onde o Exército e as Forças de Apoio Rápido acordaram um novo cessar-fogo de 24 horas. A trégua, que deve entrar em vigor a partir de amanhã em todo o país, foi anunciada pelas autoridades da Arábia Saudita, que com os Estados Unidos medeiam as negociações às partes em conflito desde 15 de abril. Os dois lados comprometeram-se a parar a violência durante a trégua para permitir a chegada de ajuda humanitária. Confira a seguir outras notas internacionais. A Amnistia Internacional informou que 23 pessoas, incluindo 3 crianças, morreram durante os protestos no Senegal, depois da condenação do líder da oposição Ousmane Sonko a 2 anos de prisão. A organização não governamental apelou às autoridades senegalesas a procederem uma investigação independente e transparente sobre a morte destas pessoas, e o partido liderado por Ousmane Sonko apelou às autoridades para que libertem mais de 700 presos políticos e incentivou a realização de novas manifestações hoje e sábado em protesto à condenação de Sonko. O ruandês Fulgence Kayishema, detido por alegada participação no genocídio ruandês de 1994, viu as acusações contra si aumentarem. O aumento das acusações de 5 para 54 foi feito pelas autoridades sul-africanas. Entre as acusações constam 9 de fraude, 10 de violação da lei de refugiados e 35 acusações da lei de contravenção da lei de imigração. Subiu para 13 o número de pessoas que morreram vítimas das inundações que atingiram a Ucrânia depois do rompimento da barragem de Nova Kakhovka. A informação avançada hoje pelas autoridades russas e ucranianas consta de um balanço provisório. As autoridades russas anunciaram 8 mortes. Já o ministro do Interior ucraniano avançou que morreram 5 pessoas na região de Kherson, enquanto 13 foram dadas como desaparecidas em 48 localidades. Uma missão composta por 7 chefes de Estado africanos deve visitar na próxima semana as cidades de Kiev, na Ucrânia, e Moscovo, na Rússia, numa tentativa de procurar acabar com o conflito russo-ucraniano. A missão de paz presidencial deverá ser recebida na sexta-feira, dia 16, em Kiev, pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e no sábado, 17 de junho, em São Petersburgo, pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. A missão é encabeçada pelos presidentes da África do Sul, da
União das Comores, da República do Congo, do Uganda, do Senegal, da Zâmbia e do Egito. O fumo dos incêndios que afeta várias zonas do Canadá e dos Estados Unidos chegou esta semana à Noruega e é provável que alcance outros países, segundo o Instituto Norueguês de Investigação Climática e do Meio Ambiente. O organismo considerou que ainda é difícil confirmar o fenómeno, mas assegurou que aumentaram as concentrações de fumo no sul da Noruega. Entretanto, os níveis de fumo são baixos e a sua densidade débil. Por isso, considera-se excluída a possibilidade de um efeito adverso para a saúde da população. Está tudo dito por hoje. Volta amanhã. Boa noite. Boa noite, Janete. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, continua a aproveitar o teu aniversário. Obrigada. Estamos juntos e de volta ao país. Olhamos a seguir para a audiência que o Presidente da República concedeu hoje à embaixadora cubana acreditada no nosso país. A embaixadora cubana foi portadora de uma mensagem do presidente cubano, dirigida ao chefe de Estado. A mensagem se resume num convite para a participação de uma cimeira importante que está prevista para setembro em Havana, Cuba. O presidente da República, João Lourenço, foi convidado a participar na cimeira do grupo dos 77 mais China a ter lugar na cidade de Havana, em Cuba, em setembro deste ano. Em audiência, o chefe de Estado recebeu a embaixadora de Cuba em Angola, que foi portadora do convite do presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Cuba, en este momento, preside el grupo de los 77 más China y como parte de las actividades que ha organizado está esta cumbre que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre. Yo he trasladado un mensaje personal del presidente cubano a su presidente, invitándolo a que estés con Cuba en esta ocasión, que pueda ir a Cuba y participar en esta reunión. No passado dia 12 de janeiro deste ano, a Cuba assumiu a presidência temporária do G77 mais China, o maior e mais diversificado grupo na arena multilateral, com 134 Estados-membros, representando 2/3 dos membros do Sistema das Nações Unidas e 80% da população mundial. Esta reunión se hace en un momento muy puntual, donde la unión de todos los pueblos en vías de desarrollo que puedan hablar con una voz única y ayudarse unos a los otros, tiene una particular importância. O Grupo dos 77 é a maior organização intergovernamental de países em desenvolvimento das Nações Unidas, que fornece os meios para os do Sul articularem e promoverem os interesses econômicos coletivos. Segundo dia da reunião metodológica do MPLA, que junta em Luanda delegados provenientes de todo o país. Vale lembrar que o encontro está focado na análise do aprimoramento de políticas de gestão interna do partido que sustenta o governo. Ora, boa noite, Quina e Simeão, boa noite à nossa audiência. Já terminou a segunda reunião metodológica sobre o trabalho interno do MPLA aqui no Complexo Futungo 2. Este evento decorreu durante 2 dias e contou com a participação de mais de 500 militantes, tal como na abertura. No encerramento, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, dirigiu uma palavra aos membros do partido que sustenta o governo. Na sua intervenção, Luísa Damião reiterou o apoio do MPLA ao executivo liderado pelo Presidente da República, João Lourenço. Temos plena convicção que saímos dessa segunda reunião metodológica mais fortes e mais coesos, mas também unidos e determinados a fazermos o nosso trabalho político partidário e com o firme apoio incondicional ao Executivo liderado pelo Presidente João Lourenço, para continuarmos a construir a paz, a cimentar a reconciliação nacional, a consolidar o Estado democrático de direito, a fortalecer a nossa economia e apostando na sua diversificação. Estimados camaradas, o êxito da ação política do nosso partido ancora-se inevitavelmente no processo de organização e funcionamento das nossas estruturas,
cumprindo com as orientações e diretrizes dos órgãos e organismos nacionais do nosso partido. A temática sobre a retirada gradual da subvenção ao preço dos combustíveis, particularmente da gasolina, continuou também em foco e foi muito discutida neste evento. Luísa Damião aproveitou a oportunidade para endereçar uma mensagem de condolências às famílias enlutadas na província do Ambo que perderam os seus familiares nas manifestações realizadas em reação à subida do preço da gasolina. Com o processo que está a decorrer em relação à retirada gradual dos subsídios aos preços dos combustíveis, assistimos igualmente a um pretenso aproveitamento das forças do mal. Tudo estão a fazer para incitar alguns setores da sociedade para desobediência e desacato à ordem estabelecida. Isto custou já, inclusive, algumas vidas de angolanos que muito tinham a contribuir para as suas famílias e para o país, sem referir os avultados danos ao património público e do nosso partido. Aproveito esta soberana ocasião para endereçar às famílias enlutadas no Ambo os nossos sentimentos de pesar. Aqui extratos da comunicação da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, no encerramento desta segunda reunião metodológica sobre o trabalho interno do MPLA. Este evento que acontece depois da vitória do MPLA nas eleições de 2022, de acordo com palavras de Luísa Damião. Os cumprimentos são do Miguel Suame. Alberto Capitão, boa noite. Boa noite, Alberto Capitão, e momentos que marcaram o encerramento da reunião metodológica do MPLA, que reuniu em Luanda delegados provenientes de todo o país, que abordaram questões estritamente ligadas à gestão de políticas internas do partido. E fechamos com os preparativos do Angotic, que vem aí. Com a previsão de juntar preletores nacionais e estrangeiros, o evento é preparado com todo o rigor. O evento vai contar com a presença de preletores nacionais e internacionais que chegam a Angola neste fim de semana e vai contar também com uma arena de exposição com o que há de tecnologia e soluções tecnológicas em Angola e não só. A nível da Zâmbia vem uma equipa que vem com o ministro das Telecomunicações da Zâmbia. Também vão expor aqui no Angotic. O evento prevê acolher mais de 8.000 visitantes, conta ainda com a exposição de mais de 60 empresas e ainda mais de 100 startups poderão participar na exposição do Angotic 2023, em que estas poderão concorrer ao prémio de 1 milhão de kwanzas pelos projetos apresentados. Há um processo ainda de verificação, porque muitas das startups que inscreveram-se já não estão na condição de startups e nós queremos priorizar aquelas que realmente têm essa necessidade de participação. Dizer que, para além deste prémio, as startups poderão também concorrer ao financiamento que pode ir de 100 mil kwanza até os 7 milhões de kwanza. A instituição organizadora, Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, garante que vão ser trazidos aqui os avanços tecnológicos do país, com destaque para os setores da agricultura, ambiente e telecomunicações. Já temos aqui um conjunto de oportunidades, não só para o setor das telecomunicações, mas também para os outros setores, porque as tecnologias de informação são ferramentas transversais. Recorde-se, a edição de 2020 do Angotic ficou cancelada devido à pandemia da Covid-19, retomando 3 anos depois. Está assim terminada a edição de sexta-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O nosso jornal regressa amanhã, mesma hora, 19h45, você já sabe. Boa noite, bom descanso. Boa noite.